Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Dei uma sumida e aquela coisa, sabe? Roda da fortuna. Às vezes a gente tá no topo e às vezes a gente dá uma baixa. E eu queria tirar algumas reflexões disso. Eu recentemente vivi um desses momentos de baixa que a gente se pega questionando muitas coisas. As coisas vão indo bem, de repente, sutilmente, as coisas vão mudando. E quando a gente vê, às vezes vai tomando uma proporção muito grande e parece que tá tudo meio fora de controle. Aí é que eu vi o quanto a gente não tem controle de nada. Quer dizer, nada também é um exagero. A gente tem controle, mas boa parte das coisas que acontecem a gente não tem controle. A única coisa que a gente tem controle é como a gente vai agir quando a vida nos traz algumas situações, né? Então, acredito muito que o nosso livre-arbítrio venha disso, né? Em como nós vamos agir diante das situações, porque eu acredito fortemente que a gente não tem controle de grande parte das coisas que acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente quer mudança, a gente quer movimento, a gente busca, a gente deseja que as coisas mudem, que as coisas fiquem melhores. E aí a vida vai lá e diz: tá bom, tu quer mudança? Então olha para isso aqui. E aí vem uma bomba. E aí, assim, é o jeitinho da vida de te educar e dizer assim: olha, como é que tu queres um resultado diferente se tu tá sempre tendo as mesmas atitudes, tu tá sempre ali, não tem como usar os mesmos elementos e ter um resultado diferente, entende? Então, ou você, para alcançar esse objetivo que você quer, você começa mudando isso aqui, ou então você vai continuar no mesmo lugar, não tem como. E muitas vezes a vida é bem insistente, assim, ela vai te trazendo aquilo de tempos em tempos. E aí, eu gosto muito de ouvir a Lúcia Helena Galvão. As palestras dela, para mim, são um bálsamo. E ela normalmente diz que quando a vida, às vezes, vem trazendo questões e essas coisas chatas que tá ali incomodando, mas por que a vida tá te trazendo isso? Será que é somente o acaso ou por que isso continua voltando para minha vida? Com certeza algum aprendizado, alguma lição a gente tem que tirar disso, é porque, como ela diz, a natureza, ela é pedagógica. Ela tá o tempo todo ensinando a gente. Então, enquanto você não aprende aquela lição, aquilo continua vindo para você. E é chato, mas ao mesmo tempo sempre vai sair um saldo positivo disso a partir do momento que a gente se compromete a aprender aquela lição e passar de fase. Vem algum saldo positivo, a gente adquire consciência, porque tem muito disso também, né? A nossa mente é como uma colcha de retalhos e
a gente vai agindo de acordo com aquilo que foi vivenciado, aprendido, espelhado da nossa família, enfim. Então o nosso cérebro também dizem que ele tenta sempre poupar energia, né? Então a gente vai fazendo as coisas no automático. E aí a gente não tá adquirindo consciência naquele momento, né? A gente só vai no impulso e age. Mas para algumas coisas é necessário fazer esse exercício. E às vezes é um exercício cansativo, doloroso, exaustivo, mas que é necessário. Então, eu tô falando tudo isso porque eu acredito que isso acontece com todo mundo, né? E às vezes a gente precisa fazer uma pausa para pensar na vida, para pensar nos nossos objetivos, para tentar resolver alguma coisa, para, enfim, recalcular a rota, né? E aqui no canal eu senti que eu tava me distanciando um pouco do propósito de quando eu comecei. Talvez eu tava mais. Em algum momento ali eu acho que eu me perdi no sentido de ficar preocupada com métricas, com visualizações, com metas, sabe? Quando no começo eu só tava querendo expandir minha consciência junto com quem estivesse lendo o tarô. E porque eu acredito muito que o tarô é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de expansão. Não é à toa que muitos ocultistas estudam e entendem o tarô de uma forma tão profunda. É uma ferramenta incrível, incrível. E nesse tempo também foi interessante, porque eu mergulhei também um pouco nessa parte, e quanto mais a gente vai se abrindo para essa ferramenta, mais ela se abre para você, e você vai tendo mais insights, mais conhecimento, mais informação. E em algum momento aqui eu sinto que eu me perdi no sentido de tratar de assuntos que eu não queria trazer, ou enfim, a dinâmica, sabe? Coisas que eu achei que não tava de acordo com o meu propósito, com aquilo que eu queria, não tava trazendo crescimento nem para mim, nem para quem tava ouvindo a leitura. E aí isso foi me distanciando, e aí eu fiz, opa, não, peraí. E aí começou essa minha pausa, né? Então, assim, virão algumas mudanças no canal. Talvez, muito provavelmente, eu não vou mais ler para signos. E estou estudando ainda essa possibilidade. Eu não vou mais ficar me forçando também, porque eu me forçava bastante, me cobrava muito de estar entregando sempre conteúdo, leitura, quase todos os dias, ou sei lá, tantos dias na semana eu tinha que entregar tal leitura, e aquilo estava sendo assim uma coisa meio. Tava fugindo um pouco, sabe? Porque eu sinto muito prazer, eu sinto que quando eu tô aqui abrindo o tarô, eu tô onde eu deveria estar, sabe? É uma coisa de. Parece que eu pertenço àquilo e que tudo tá fazendo sentido naquele momento. E quando eu coloco isso numa coisa de obrigação, no lugar de obrigação, eu tiro um pouco a mágica disso, sabe? Então, por isso eu vou trazer algumas mudanças
para que isso flua melhor e que eu não fuja desse propósito, desse intuito, da minha essência mesmo. E é isso, quem quiser ficar, fique. Se não quiser, um beijo, boa sorte para você e tudo de bom. E é isso, gente. As coisas vão mudar um pouquinho e para melhor, com certeza. E se eu ajudar uma pessoa com os meus vídeos, eu já tô muito feliz mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.